Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós saudamos a todos com a graça do Senhor Jesus. Queremos estender a todos uma palavra de boas-vindas. Sintam-se devidamente acolhidos. É um prazer muito grande receber a cada irmão para a celebração dos 115 anos de organização da primeira igreja. 115 anos nos quais o Senhor tem estendido sua mão graciosa e tem trazido pessoas a esta igreja com o fito de que o seu nome ele seja engrandecido. Nesse momento de chamada adoração, onde o Senhor nos convida a servi-lo, abramos a Bíblia no Salmo 117. Salmo 117, nós faremos uma leitura uníssona deste que é o menor salmo do Saltério. Salmo de número 117. Leamos, irmãos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo, ele, apesar da sua concisão, ele é um salmo que prescreve o louvor, o objeto desse louvor, e ele prescreve que toda a raça humana lhe tribute glória e majestade, e ele evoca não só a misericórdia de Deus, como ele evoca também o tema da aliança, quando ele fala sobre a fidelidade do Senhor. E é pela fidelidade do Senhor à sua aliança que Deus ele nos outorga as bênçãos que nós desfrutamos. E no final do salmo, o salmista utiliza essa palavra que nós traduzimos como aleluia, que significa louvai o Senhor. Quer dizer, o salmo começa e ele termina dizendo exatamente a mesma coisa. Nesse momento, nós vamos entoar o cântico de número 33, o hino Maravilhas Divinas. Eu vou pedir que o presbítero Paulo ele possa estar regendo este hino, cântico do inário, cântico de número 33, o hino Maravilhas Divinas. Amen.
oração de louvor e adoração, quero convidar o presbítero Hidalto que erga a sua voz e eleve a Deus uma palavra de oração. Contrição, o Senhor perdoa os nossos pecados. Abramos a Bíblia no Salmo 32. Eu estarei lendo do 1º ao 5º. Salmo de número 32, do 1º ao 5º. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa palavra bem-aventurado, ela é a tradução de uma palavra que nós não temos como traduzi-la precisamente em língua portuguesa, mas ela é uma palavra que envolve alegria, gozo, satisfação, exultação. E aqui o salmista utiliza essa palavra para falar sobre a felicidade daquele que é perdoado por Deus, daquele que tem as suas iniquidades perdoadas, que tem a sua vida de fato sarada por Deus. E tudo isso nós vamos perceber na leitura do Salmo, é fruto de uma coisa, de confissão. Quando a pessoa confessa, ela verbaliza, ela abre o seu coração para Deus e ela reconhece. E todos nós sabemos que todos nascemos com essa condição, a condição pecadora, é inerente à nossa natureza. Mas Cristo veio, morreu a nossa morte, tomou o nosso lugar, e Ele angariou pelos méritos do seu sangue perdão para cada um de nós. Mas é necessário que nós reconheçamos: somos pecadores e carecemos desesperadamente do perdão de Deus sempre. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, de confissão. Você vai confessar o seu pecado, você vai expressar diante de Deus as suas faltas. E na sequência, eu vou pedir que a nossa irmã Odileia, ela quebre o silêncio com uma oração audível de gratidão pelo perdão de pecados.
és capaz, ó Deus, de nos perdoar. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, porque nós sabemos que o teu amor, ó Deus, um dia nos alcançou. Nós te suplicamos, ó Deus, que continue, ó Deus, abençoando todos os atos deste dia. Esta oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Um outro cântico do Inário, desta feita, o cântico 109, o Bom Pastor. Mais uma vez eu vou convidar o presbítero Paulo para estar regendo esse cântico 109, o Bom Pastor. Convida a sermos gratos. Abramos a Bíblia mais uma vez no Salmo 118. Salmo de número 118. E todos, a uma só voz, leremos o verso 1. Salmo de número 118. O verso 1. Leamos, irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, como eu falei no início do culto, nós estamos aqui para agradecer pelos 115 anos de organização. Pode ser usada a palavra organização, pode ser usada a palavra emancipação. A verdade é que há 115 anos a igreja ela tomou uma configuração que nós chamamos de autóctone, ou seja, ela passou a ter um conselho de igreja,
ela passou a ter governo próprio. E como disse o presbítero Hidalto na sua oração, por aqui passaram muitas pessoas. Amanhã eu vou trazer aqui o boletim do centenário e o número de membros comungantes aqui já foi muito grande. Essa igreja passou pelo processo do êxodo rural. Então, as pessoas iam crescendo, iam para São Paulo, para o Rio, para as grandes capitais, em busca de emprego. E agora tem acontecido o oposto, né? Muitas pessoas estão voltando e muitas das quais têm retornado a esta casa, razão pela qual nós queremos também agradecer a Deus. Deus tem feito muito por esta igreja e tem feito também muita coisa através desta igreja. Então nós vamos agora ter uma oração de gratidão pelos 115 anos desta igreja. Vou pedir ao presbítero Leandro que erga a sua voz e eleve a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos, Senhor, exaltamos o teu nome, que tu és Deus grande, excelso, tremendo, soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Deus que tu criaste, sustenta, Senhor, em tuas mãos. E do qual, Senhor, também somos criação, ó Pai, que tu nos fizeste, Senhor, e também nos redimiste pelo sangue do teu Filho Jesus. Neste momento, ó Pai, nós nos alegramos de estarmos na tua casa, para adorarmos o teu nome, agradecidos, Senhor, pelas bênçãos e pela graça que tu tens concedido a esta igreja, por 115 anos de organização, vários anos ainda anteriores que se passaram, Senhor, de oportunidade reformada, Senhor, aqui nesta localidade. Sabemos, Senhor, que o sustento vem de ti, a provisão, Senhor, vem do Senhor, e por isso nós nos alegramos e rendemos a ti toda a glória, Senhor, e toda a graça, por tantos anos, Senhor, como tu tens sustentado, Senhor, nesta igreja. E neste momento, Senhor, ainda te rogamos, ó Pai, que tu mesmo dispensa, Senhor, a tua direção, os teus cuidados, cada um, Senhor, que faz parte desta igreja local, também, Senhor, colocando no coração de cada um o crescimento necessário, Senhor, a fé necessária para levar, Senhor, este trabalho adiante, a fim de que sejamos, Senhor, de fato, a sal da terra, a luz do mundo, Senhor, a brilhar, fazer diferença, Senhor, aqui nessa localidade, testemunhando, Senhor, do teu nome, desta forma, como tem sido feito nestes 115 anos, ó Pai, ainda muito possamos fazer, demonstrando, Senhor, a fé em Cristo Jesus, aqueles a quem tu escolheste, Senhor, e que precisam ser chamados a esta fé salvadora. Graças, Senhor, nós te damos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Interlúdio. O Senhor nos convoca a salmodiá-la. Nós vamos passar a palavra agora para o quarteto Som de Vida e, na sequência, para a equipe de louvor da nossa igreja. Graça e paz, irmãos, da paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós estamos muito felizes por estar aqui comemorando 115 anos da igreja. Graças a Deus, Deus tem conduzido. Também somos felizes porque lá na eternidade Deus quis nos salvar em Cristo. Cristo nos salvou. Amém? Amém. Amém. E também somos felizes porque, além disso, para o céu nós iremos com Jesus. Amém? Amém. Sou feliz. Hoje eu estou aqui na presença
presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Senhor é o Senhor, Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu seu perdão, seu perdão. glória, glória, sou Feliz, Cristo me salvou. Eu sou feliz, sim, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sem o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, Salvador. glórias a Deus. Somos nossos escolhidos, para louvor de sua glória, a seleita santa nação. De Deus o seu povo, Hoje estamos nós na bênção, e quem pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, ser feliz. glória, glória, sou Eu sou feliz. feliz, Cristo me salvou. Cristo me salvou. Glória, sou feliz, sou sim, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, Louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, Salvador. Glória, sou feliz, sim, eu sou feliz, Cristo me salvou. Glória, sou feliz, sim, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador, amém? Amém. Nós vamos agora louvar o Senhor, ele só vai trocar uma bateria ali, atendendo a pedido também, foi pedido, né? Eu tive um sonho, que foi um sonho encantador. Sonhei que fui ao céu, ao lado de quem? Jesus, né? É o nosso sonho, é andar com Jesus, o paraíso. eu esta noite tive um sonho encantador. Sonhei que fui ao céu, Ao lado de Jesus, no paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus eu lá andei, no paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus andei, no paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus eu lá andei, no paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus, de Jesus. No céu os anjos contemplei,
de Jesus. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus. Andei, andei, andei. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus. Eu acordei, então eu vi Que um sonho apenas foi. meu coração pulsou ali. E eu fui convertido. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus. Andei, andei, andei. No paraíso andei, no paraíso andei, ao lado de Jesus eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus. Andei, andei, andei com Jesus. Amém. Também foi pedido, irmãos, logo além da montanha existe um rio de águas vivas, logo além da montanha. Logo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quer mudar minha vida dessa água, e com Jesus para sempre vou estar. Muitos já desanimaram de percorrer pela estrada que nos leva direto para o lar. Pode parecer difícil, mas vale a pena ir pelo caminho da montanha. Eu quero prosseguir. Logo além da montanha há um rio,
com Jesus para sempre vou estar. Logo além da montanha há um rio, fonte de vida eterna a jorrar. Quero inundar minha vida nessa água e com Jesus para sempre vou estar. E com Jesus para sempre vou estar. E com Jesus para sempre vou estar. Amém. Glórias a Deus. Louvor da primeira igreja tem a palavra. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós estaremos louvando juntos ao nosso Deus, cantando cântico Sua Glória. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem,
porque o seu amor é incomparável, porque o seu poder é inabalável. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque são incontáveis, Senhor, as bênçãos que nós temos recebido das tuas dadivosas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo precioso sangue de Cristo que na cruz foi derramado em favor de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque através dele nós fomos redimidos, nós fomos salvos, fomos lavados, Senhor, e podemos, Senhor, nos achegar a Ti. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua muita bondade. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque em cada dia do nosso viver nós podemos perceber, nós podemos observar, Senhor, a tua bondade. Louvado, Senhor, seja o seu nome, porque dia a dia em nosso viver o Senhor tem cuidado de nós e suprido as nossas necessidades, mesmo nós sendo pecadores, Senhor, mesmo nós sendo miseráveis. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio até nós e nós louvamos o teu nome, Senhor, porque nós temos a alegria de poder louvar e bendizer o teu nome. Permita, Senhor, que a cada dia o nosso prazer e a nossa alegria possa ser estar na tua presença. Independente, Senhor, das circunstâncias, nós possamos crer que por mais que as coisas às vezes fujam ao nosso controle, elas jamais fugirão, Senhor, à tua soberania, ao teu poder, ao teu amor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio e que possamos declarar que, de fato, Senhor, não importam as circunstâncias pelas quais nós estejamos passando, nós cremos que o Senhor está conosco e cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos. Então, Senhor, continue falando aos nossos corações e que o nosso coração deseje cada dia mais ouvir e obedecer a tua voz. Recebe, Senhor, o nosso louvor como cheiro suave a Ti. A oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus, nosso único, suficiente Salvador. Amém. Amém. Amada igreja, pode ser. Edificação. O Senhor fala ao seu povo. Quero convidar aqui à frente o reverendo Giovanni Pereira. O reverendo Giovanni é pastor, é ministro presbiteriano, pastor da igreja presbiteriana em Jerônimo Monteiro. É um colega e amigo, pessoa muito querida. Nós nos conhecemos num evento da UPA, no acampamento Reverendo Jader, e ali o reverendo Giovanni pregou um sermão sobre a necessidade da vigilância, do despertamento na multidão de adolescentes. Foi um trabalho muito abençoado e é um prazer, reverendo, recebê-lo. Daqui a pouco a gente vai apresentar a família dele. Eu quero chamar o presbítero Osmar aqui à frente. Ele vai orar. Vem aqui, presbítero Osmar. O presbítero Osmar é o secretário do conselho, é o homem das atas. Ele gosta muito de fazer ata. Depois de 35 anos, o presbítero Paulo passou o bastão para ele. Então, é firme e forte. Ele vai orar pelo reverendo. Santíssimo Deus, eterno Pai que está nos céus, nós louvamos o Teu nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus, o único digno de ser louvado, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pois verdadeiramente, ó Pai, nós temos a plena certeza que estamos aqui, Senhor, porque foi a Tua graça, Senhor, que nos alcançou em Cristo Jesus, ó Pai. E reconhecemos, ó Pai, também que esses 115 anos, ó Pai, foi graça do Senhor para com essa igreja, Senhor. Para todos aqueles, ó Pai, que em obediência, ó Pai, serviram o Teu nome, ó Pai, juntos, ó Pai, com o intuito, ó Pai, de louvar e engrandecer o Teu nome. Soberano Deus, que esteja sustentando e andando com esta igreja, Senhor, com todos aqueles, ó Pai, que estão dispostos a obedecer a Tua voz. Essa oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, obrigado. Fique à vontade. Deus abençoe. Amém. Sua caneta. Obrigado. Meus irmãos, graça e paz. Amém? Que a graça do nosso Deus e a sua bondade continue sobre a nossa vida e permaneça sobre nós durante o tempo em que nós recebermos do Senhor nessa terra, e a nossa oração é que Ele nos preserve em sua presença. Muito bom poder estar com vocês e poder conhecê-los nessa noite, e uma alegria poder ajudá-los a cultuar ao Senhor pelos 115 anos
de organização desta igreja. Eu expresso a minha gratidão a Deus e também expresso a minha gratidão ao reverendo Jefferson. Como ele disse, eu tive o grato privilégio de conhecê-lo. Essas coisas que a vida nos reserva, né? Lá do Recife, o Jefferson, eu aqui da Serra do Caparaó, bem no pé da serra mesmo, né? E ter a oportunidade de nos conhecermos e tivemos a oportunidade de conversar um pouco ali. E eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito, né, desse sotaque. Eu gosto muito do sotaque do reverendo Jefferson. E ouvi-lo sempre é muito bom. Só para os irmãos saberem, vez ou outra eu estou dando uma stalkeada lá no YouTube da igreja, acompanhando aqui o trabalho. E aí eu fiquei sabendo em uma das nossas conversas no WhatsApp, a gente começou a trocar umas figurinhas no WhatsApp, que ele gosta de cuscuz, como é próprio da região, né? E eu me encontrei no seminário, porque mudou para o seminário no tempo que eu estava lá em Belo Horizonte, uma irmã da Bahia, e ela fazia cuscuz para vender na hora do intervalo, né? Então, eu me apaixonei e eu disse, eu vou aprender esse negócio. Comprei uma cuscuzeira, vez ou outra eu faço lá em casa. Então, é um privilégio. Aliás, ele está me devendo um cuscuz, né? Eu não vou cobrar aqui agora não, mas está tudo certo. Irmãos, eu agradeço o conselho da igreja por acatar a indicação do reverendo Jefferson e nos ceder o espaço aqui essa noite. Tá bom? Muito obrigado, que Deus em Cristo os retribua. Eu vou apresentar, eu estou acompanhado da minha muito digna esposa, a senhora Laís. Eu disse para um irmão ali atrás que ela é brava, mas só comigo. Com vocês ela é gente boa. Somos casados há 11 anos, irmãos, né? E Deus nos deu o privilégio de, quando nós estávamos completando 10 anos de casado, nasceu essa criança bonita, que vai fazer 1 ano e 4 meses já, na próxima terça-feira, o seminarista Tito. Está aí o Tito, essa criança que está no colo da mãe ali. Fique em pé para que o pessoal lá atrás possa vê-lo. Esse rapaz simpático aí, atleticano, viu, gente? Então, sábado que vem contra o Botafogo, vocês lembram de torcer pelo Galo em favor do Tito, tá bom? Quarteto Som de Vida, uma alegria poder revê-los. Eu vi-os, na verdade, eu vi vocês pela primeira vez lá em Bitirama. Eu era só um jovenzinho lá, começando a caminhada cristã. Já tem um tempo que vocês não vão lá, pelo que me parece, né? A nossa igreja mãe. E eu tive a oportunidade de vê-los lá, depois não mais. Eu estava conversando com o nosso irmão aqui, que revirando uns achados e perdidos da nossa igreja lá em Jerônimo Monteiro, eu encontrei uma Bíblia com um nome, e essa era de internet nos permite algumas coisas. Eu fui lá no Instagram procurar de quem será que é essa Bíblia, né? Eu vi que estava muito tempo guardada lá, e eu descobri que é de um filho dele. Eu liguei, ele estava viajando de caminhão e falou, sou lá de Rio Novo, meu pai é do Quarteto Som de Vida. Eu falei, pois é, tem uma Bíblia sua aqui de quando você era da UPA, e eu espero você passar aqui para pegar ela. São coisas que acontecem. Irmãos, muito obrigado pela acolhida. Eu quero nesta hora compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração, tal como falou ao meu, enquanto eu preparava a mensagem. Lembrando que está comigo também um casal amigo muito querido da nossa igreja, nossa irmã Bruna e o nosso irmão Nadi. Eles são lá da nossa igreja. Eu sou da igreja de Jerônimo Monteiro, estou lá, é nosso 4º ano naquela igreja e servindo ao Senhor naquele lugar, pela graça de Deus. Muito obrigado, Bruna e Nadi, por nos acompanhar nessa noite. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e nós leremos, meus irmãos, do verso 1 ao verso 10 nessa noite. Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, acompanhem a leitura da Sagrada Escritura. Se você puder, eu tenho a plena convicção de que o fato de estarmos sentados não nos torna menos reverentes, mas até para a gente esticar um pouquinho o nosso corpo, se você pudesse colocar de pé para que a gente possa fazer a leitura da Palavra de Deus, eu fico agradecido e peço a você que acompanhe nessa noite a Palavra, que nos diz assim, a partir do verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes o céu, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Somente esses versos. Obrigado por ter estado de pé. Podemos assentar nesta noite. 115 anos de história, meus irmãos. Além de parabenizá-los pela jornada e como nosso irmão orou, de tantas vidas que por aqui passaram, parabenizar a você que pela graça de Cristo continua caminhando firme, entendendo o seu papel nesta igreja, de como você deve contribuir com ela. Narra-se certa feita que em um de seus muitos sermões, enquanto meditava sobre a relação que se dá entre doutrina e vida prática, o grande pregador Charles Spurgeon disse as seguintes palavras ao seu auditório naquela noite: eu não dou muito pela religião de um homem, a menos que esta religião possa ser vista. Os lampiões não falam, mas brilham. Um farol não rufa tambor, não faz soar o seu gongo. No entanto, muito longe, através das águas e da densa escuridão da noite, o seu facho de luz serve de norte para aqueles que se aventuram no meio do mar. Assim, portanto, brilhe as suas ações mais do que a sua religião, e seja o principal sermão da sua vida, ilustrado por meio de sua conduta, e você então estará cumprindo bem o propósito para o qual você fora chamado. Irmãos, sem dúvida alguma, nós somos chamados por meio de Cristo Jesus à fé, somos admitidos à família da aliança, e entendendo que eleitos antes da fundação do mundo, no tempo propício, Deus nos agrega, ou Deus nos congrega entre o seu povo, e estar aqui sem dúvida é um bendito privilégio. E a fé que um dia recebemos, meus irmãos, não é meramente uma informação que nós devamos guardar em nossa mente apenas intelectualmente. A fé é aquilo que nós devemos ter em nossa mente e em nosso coração, mas sobretudo deve de alguma forma expandir-se para todas as áreas da nossa vida. E o texto que nós temos diante de nós essa noite, ele nos mostra exatamente isso. Ele nos mostra a fé em ação, nos mostra a convicção daqueles que receberam a palavra de Deus e a partir de agora viviam a partir daquilo que um dia receberam. Apesar de nós termos lido apenas 10 versículos nessa noite, é importante, meus irmãos, que nós consideremos todo o conteúdo da carta, ou a primeira carta aos Tessalonicenses, porque somente quando nós lemos a carta toda, nós teremos condições de entender ou de compreender o que é que o apóstolo Paulo desejou tratar especificamente em toda a carta. E eu costumo brincar que isso é uma mania que às vezes nós, cristãos e crentes, temos de tentar ler cartas ou ler os escritos epistolares do apóstolo Paulo, apenas alguns fragmentos, e tentamos absorver o todo. Eu costumo brincar que lá no tempo, eu costumo dizer lá em Jerônimo Monteiro, no tempo em que o urubu era filhote, e que se enviava cartas, por exemplo, aqueles que
vivenciaram este momento de ir lá no correio, levar a carta, enviar para uma pessoa que estava distante e ficar naquele anseio de que a carta pudesse ser respondida, eu não vou perguntar quem é desse tempo para não constranger vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas quando você recebia a carta da amada ou do amado ou de um parente distante, nós líamos apenas um fragmento ou nós líamos toda a carta? Toda a carta, porque nós queríamos saber o que é que a pessoa estava tratando daquele texto. Então é imprescindível que nós consideremos todo o conteúdo de uma carta se nós, de fato, quisermos absorver aquilo que o apóstolo pretende dizer neste texto. Então, do verso 1 ao verso 10 é o texto que nós lemos, mas nós vamos considerar todo o contexto da carta e eu prometo que não vou ser extenso nas minhas palavras. A quem o apóstolo Paulo dirige essa carta? Ele envia essa carta a uma igreja que estava situada na cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Segundo historiadores, esta cidade recebeu o nome de Tessalônica como uma homenagem de Alexandre o Grande a uma de suas irmãs. Data-se a fundação dessa cidade por volta de 315 a.C., e conforme registra o livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo e Silas chegaram a essa cidade por ocasião da segunda viagem missionária. Paulo havia sido preso, açoitado, expulso de Filipos, e depois de passar por Anfípolis e Apolônia, o apóstolo Paulo então chegou à cidade de Tessalônica, uma cidade habitada majoritariamente por gentios. Atos 17, versículo 2 nos diz que por cerca de 3 sábados, o apóstolo Paulo pregou aos irmãos daquela cidade. E o resultado da pregação do apóstolo e também de Silas fora muito positivo, afinal, alguns creram de todo o coração, dentre estes, algumas mulheres e alguns gregos piedosos. Mas o texto também nos diz em Atos 17 que os judeus, obviamente, trataram de perseguir os cristãos, criaram alguns motins, tentaram e de fato acusaram e prenderam Jasson, e Paulo então é obrigado a deixar essa cidade juntamente com Silas e partir para Bereia. Mas diante de todos esses acontecimentos que ali se deram, de 3 sábados pregando lá na cidade de Tessalônica, e mesmo após o motim levantado pelos judeus, a palavra de Deus nos diz que uma igreja nasceu naquela cidade, apesar de todas as adversidades e perseguições que vocês possam imaginar. Pessoas haviam crido de fato, de verdade, que Cristo era o Salvador e que Cristo havia vindo a este mundo para resgatar os pecadores. A palavra de Deus, meus irmãos, encontrou guarida no coração daqueles irmãos. Nasceu uma igreja viva, nasceu uma igreja pulsante, nasceu uma igreja, meus irmãos, que agora funcionava como um bálsamo ao coração do apóstolo. E a primeira carta aos Tessalonicenses, de fato, é um bálsamo ao nosso coração. A maneira pela qual o apóstolo Paulo se dirige a esta igreja é simplesmente algo maravilhoso, e Paulo não esconde o seu entusiasmo. Ele demonstra toda a sua alegria, a sua devoção a Deus por aquilo que aquela igreja estava vivenciando. E este momento vivenciado na primeira carta é sem dúvida algo extremamente motivador para nós aqui agora, e eu quero nessa noite então olhar para algumas características dessa igreja, algumas marcas dessa igreja e trazer a nossa edificação e também exemplos a ser seguidos nessa noite. Essa carta, meus irmãos, ela é uma resposta do apóstolo Paulo pelo relatório que Timóteo havia trazido da cidade de Tessalônica. Paulo não podia estar lá e não poderia ir a Tessalônica, então ele envia Timóteo para indagar acerca da fé daqueles irmãos. Capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar a respeito da vossa fé, temendo que o tentador os provasse e assim o meu trabalho se tornasse inútil. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, essa igreja surgiu em meio a muito sofrimento, foi através da pregação do evangelho pelo meu ministério, e eu me preocupo com essa igreja que surgiu nessa cidade. Ele então envia Timóteo, e Timóteo então retorna com notícias dessa cidade. Paulo então agora é um mentor dessa carta, e ele vai fazer com que essa carta chegue novamente àquela igreja. Por amar aquela igreja, por amar aqueles irmãos, o apóstolo Paulo então, ele decide enviar esta carta a estes irmãos. No capítulo de número 3, versículo 6 e versículo 8, ele diz o seguinte: agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós.
Que alegria para o coração de um pastor é saber que o seu trabalho não foi em vão. Que alegria para o coração de um pastor é saber que todo o seu cuidado na pregação e na exposição da palavra de Deus não fora semente lançada em uma terra infértil. Paulo então exibe a sua gratidão a Deus e acima de tudo celebra ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia e estava realizando nessa cidade. Paulo então, meus irmãos, ficou contente com aquilo que ele ouviu sobre essa igreja. Ele ficou alegre com o testemunho que Timóteo havia trazido daquela cidade. Foi como um bálsamo ao seu coração. E a pergunta que nós precisamos nos fazer então é, o que estava então de fato acontecendo naquela igreja, naquela cidade, que trouxe tanta alegria ao coração do apóstolo Paulo? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Via de regra, eu não prego sobre, eu não uso ou não tenho a prática de expor sermões temáticos. Todavia, no seminário nós somos ensinados, o reverendo Jeff sabe disso melhor do que eu, é um exímio expositor da palavra de Deus, de que nós somos orientados a pegar uma perícope e tentar resumi-la em uma sentença teológica. A partir dessa sentença, extraímos os pontos para que nós possamos meditar. Se nós pudéssemos resumir a carta, ou a primeira carta aos Tessalonicenses, em uma sentença teológica que servirá de tema para a nossa meditação nessa noite, seria a seguinte: as marcas de uma igreja verdadeiramente alicerçada no Evangelho de Cristo Jesus. As marcas de uma igreja verdadeiramente alicerçada no Evangelho de Cristo Jesus. Marca, meus irmãos, é uma impressão ou um sinal deixado por algo ou alguém. E nós precisamos entender que o Evangelho, uma vez anunciado e recebido por alguém, verdadeiramente deixa marcas, imprime evidências, estabelece características na vida de quem o recebeu. Isso fica claro quando nós lemos a primeira carta. O Evangelho deixou marcas indeléveis na vida daquela igreja, e só deixou porque aqueles irmãos receberam a palavra de Deus como palavra de Deus de todo o coração. Quais são as marcas que Paulo destaca naquela igreja e que nós tomamos como exemplo para que sejam marcas das nossas igrejas dos nossos dias? A primeira marca que Paulo encontra naquela igreja é a fé operosa em resposta à eleição de Cristo Jesus. A primeira marca que o apóstolo Paulo destaca nessa carta, como uma característica daquela igreja: fé operosa em resposta à eleição em Cristo Jesus. Talvez nós poderíamos citar a eleição como uma das marcas dessa igreja, mas nós acreditamos que a eleição está mais ligada ao estado ou à condição do que propriamente à marca de uma igreja. O que Paulo está dizendo então é que esta igreja, ela é eleita, e ela está agora evidenciando aquilo que ela é em Deus, enquanto as marcas são resultantes disso. Paulo está dizendo: vocês só conseguem ser o que vocês são porque primeiramente vocês foram eleitos. Vocês não estão fazendo nada para que vocês granjeiem o cuidado de Deus. Vocês estão vivenciando o cuidado de Deus e expressando as marcas do Evangelho porque anteriormente vocês foram eleitas. Em resumo, ela só é o que é porque antes de mais nada ela era uma igreja composta por homens e mulheres que foram eleitos antes da fundação do mundo. Como eleita, Paulo reconhecia a fé dessa igreja. Ele diz no capítulo 1, versículo 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Paulo entende, meus irmãos, que aquela igreja jamais surgiria naquela cidade se ali não houvessem eleitos. Ao passo que a prova cabal de que ali haviam eleitos era justamente o fato de que as pessoas, quando receberam a palavra, creram, e eles não apenas creram como uma mera informação intelectual, mas eles passaram a viver agora a partir da sua fé. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, parágrafo 1, nos diz, tratando da fé salvadora, que a graça da fé, por meio do qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações destes pecadores, e é sempre operada pelo ministério da palavra. Ou seja, a eleição é anterior à fé, mas esta fé, uma vez recebida como obra do Espírito Santo, precisa não apenas habilitar os cristãos a crerem, mas também a viverem de modo digno com a sua confissão.
É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. A igreja aos Tessalonicenses é uma igreja que ouviu o evangelho, que recebeu o evangelho como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus, mas agora vivem a partir daquilo que recebeu. O chamado do evangelho, portanto, meus irmãos, ele é um convite, não apenas para aceitar a Cristo por meio da fé. Ele é um chamado para que nós agora vivamos a partir daquilo que nós recebemos. A nossa fé não deve ser meramente um assentimento, ou seja, uma concordância racional, como que dizendo, não, é isso mesmo, Cristo morreu, eu sou um pecador, eu necessito de salvação. A fé não é exatamente ou simplesmente isso. A fé é, antes de mais nada, ou deve ser, antes de mais nada, atuante. A construção que o apóstolo Paulo faz aqui, ela é bastante interessante, porque o apóstolo Paulo afirmou aos Tessalonicenses que aquela igreja era uma igreja ergon tes pisteus. Ela era uma igreja que possuía uma fé que trabalha. Era uma igreja que possuía uma fé que labuta. A palavra ergon é trabalho, labuta. Era uma igreja que estava disposta a abraçar a causa de Cristo e agora também a anunciar o evangelho a quem quer que estivesse à sua volta. Se a fé é dada por Deus com o propósito de que seus eleitos creiam na mensagem do evangelho, a fé também é dada para que, uma vez crendo, nós vivamos uma vida que condiz com a nossa eleição. E é por isso que eu citei o exemplo daquilo que Spurgeon trouxe em um dos seus sermões. A nossa religião, ela acaba sendo uma religião infrutífera e insignificante se nós a vivemos apenas para nós mesmos, e se o nosso trabalho, e se a nossa ação, e se o nosso testemunho, e a maneira pela qual nós lidamos com as questões ordinárias da vida, elas não são influenciadas por aquilo que nós cremos. Recentemente nós terminamos agora com os nossos jovens da nossa igreja de estudar uma obra do Michael Horton chamado Simplesmente Crente, e fica aqui uma dica para leitura para vocês. Michael Horton trabalha nesta obra a ideia de que Deus não espera de nós, meus irmãos, que nós façamos nada de extraordinário para Ele. Deus espera de nós que nós sejamos crentes normais. Que nós sejamos crentes normais. Muitas vezes nós somos imbuídos por um sentimento de que nós iremos mudar o mundo. E nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que é ordinário, daquilo que é normal, daquilo que nós deveríamos fazer no dia a dia. Nos esquecemos que a palavra de Deus deve influenciar os nossos relacionamentos, permear o ambiente do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós não podemos simplesmente viver uma vida dicotômica. Nós somos cristãos no domingo, quando celebramos ao Senhor no culto solene, mas de segunda a sábado nós vivemos como se nós não tivéssemos confissão nenhuma. Paulo diz então, a fé destes irmãos é uma fé que trabalha, é uma fé que labuta. E Paulo passa a destacar a operosidade da fé daqueles irmãos. No versículo 6, veja o que o apóstolo Paulo diz: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Como que essa fé se via de maneira operosa naquela igreja? Essa igreja decidiu imitar os apóstolos e imitar o Senhor. Eles não apenas creram, mas decidiram que suas vidas seriam o reflexo daquilo que foi o Senhor e os apóstolos. Eles tomaram Jesus não apenas como Salvador, que pode nos libertar do pecado e como de fato liberta, mas tomaram Jesus como seu Senhor, a fim de que Ele pudesse governar as suas vidas. E nós precisamos muitas vezes parar para pensar nisso. As pessoas querem um Jesus Salvador, que as liberte, que as perdoe, que as cure, que abençoe a sua casa, que abençoe os seus negócios, mas nós não queremos esse Jesus Senhor, que regerá a nossa vida, nossas ações e as nossas decisões. Mas o apóstolo Paulo diz, essa igreja é uma igreja que decidiu imitar os apóstolos, imitar o Senhor. Em tese, os seus pensamentos agora, as suas escolhas, as suas ações, caminhariam segundo o exemplo dado por Jesus e pelos apóstolos. Imitar a Cristo, meus irmãos, é a nossa teologia de tarefa. Imitar a Cristo é a nossa teologia de tarefa. Uma vez que nós nos convertemos a Cristo Jesus, seja em Tessalônica, em Rio Novo do Sul, em Jerônimo Monteiro, ou em qualquer parte deste planeta, nós somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas imitá-lo.
segui-lo. Somos chamados a ser os seus seguidores, e seguir é ir após. Seguir é ir pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, andando no mesmo trilho, mesmo que a estrada seja difícil. Veja o que o apóstolo diz: a fé desses irmãos são operosas, ou a fé desses irmãos é operosa, mesmo em meio a muita tribulação. Então a operosidade da fé desses irmãos é vista quando eles decidiram imitar os apóstolos e o Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, olhe para o versículo 8 comigo nessa noite. Como que essa fé se mostra operosa? O versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Como que essa fé se mostra operosa? Esta igreja entendeu que a sua agenda deveria ser voltada à evangelização. Então ela não apenas decidiu ser imitadora de Cristo e dos apóstolos, ela entendeu que ela deveria cumprir o ID estabelecido por Jesus, a sua agenda, as suas programações, se é que nós podemos dizer isso, né? Se eles tivessem um plano estratégico de início de ano, nas suas reuniões, ou nas suas plenárias, ou na reunião do conselho local, certamente a evangelização estava em pauta para ser executada. 115 anos de história. Essa igreja surgiu pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, mas ela surgiu também porque alguém há 115 anos, ou mais de 115 anos até que ela pudesse ser organizada, entendeu que a agenda do ID, da evangelização, é uma necessidade mesmo em meio às dificuldades, no lombo de um cavalo, por estradas sem pavimentação, cortando serras e montanhas, bosques e mares. E como nós queremos, meus irmãos, continuar a ser uma igreja cujas marcas da palavra de Deus estejam impregnadas em nós, se nós não formos imitadores de Cristo e se o ID de Jesus não estiver nas nossas agendas, como algo necessário à vida da igreja. Eleitos estão lá fora, que precisam ser notificados acerca da sua eleição e da sua salvação. Eu comparo a condição de um eleito que não for alcançado pela palavra de Deus como um prisioneiro em uma ilha deserta. Imagine comigo como acontecia em Roma, nos tempos de Paulo, por exemplo, onde algumas prisões se davam em algumas ilhas. Quando o governador ou quando o imperador baixava lá uma liberação de um prisioneiro, a ordem dada era a ordem para ser cumprida. A partir daquele momento ele era livre. Mas até que ele fosse notificado da sua liberdade, ele continuava em prisão. O que eu quero dizer é que existem eleitos de Deus aqui perto, nessa cidade, na vizinhança, que já receberam de Deus esse presente, mas ainda continuam presos porque não foram notificados acerca da sua liberdade. Portanto, uma igreja com fé operosa é uma igreja, ou a igreja dos Tessalonicenses nos mostra que era uma igreja cuja agenda estava voltada à evangelização. O evangelho pelo qual viemos a crer em Jesus, meus irmãos, é a boa notícia. Nós não vivemos o evangelho, nós vivemos pelo evangelho, pela boa nova de salvação, mas essa notícia precisa ser transmitida e compartilhada. O apóstolo Paulo então afirma que esses irmãos estavam cumprindo bem a sua tarefa. Veja o que diz o versículo 8. Macedônia e Acaia foram alvos da pregação desses irmãos, e Paulo disse que não precisava ser acrescentado nada mais, porque eles haviam cumprido bem o papel de pregar o evangelho com fidelidade. Percebe então, meus irmãos, que esta fé operosa se mostra através de atos. Eles não apenas pregaram, foram fiéis ao conteúdo da mensagem, e nós precisamos entender isso. Nós somos chamados à fé para a nossa salvação, mas há outras pessoas que precisam ouvir acerca dessa fé. O curioso, meus irmãos, é que aqui no verso 8, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão única no Novo Testamento. A palavra traduzida por repercutiu é o termo grego erretai, ou suou. Em outras palavras, a partir da igreja de Tessalônica, é como se a palavra de Deus estivesse agora sendo como uma trombeta, sendo soada, pregada, levada aos ouvidos de quem quer que seja que estivesse ao seu alcance. Uma igreja cuja agenda era movida pela vontade de Deus. Eles se tornaram trombetas de Deus. E aqui, meus irmãos,
Eu cito um comentário de um ministro e escritor batista escocês, falecido em 1910, chamado Alexander Maclaren. Comentando este texto, ele diz: nenhum homem é um fim em si mesmo, mas todo homem, embora seja parcial e temporariamente um fim, também é um meio. E assim como, de acordo com outra metáfora, o reino dos céus é como um fermento, cada partícula da massa morta, assim que é fermentada e vitalizada, se torna um meio para transmitir a sua influência às outras partes da massa. Ela transforma, ela traz mudança em cada partícula. Portanto, assim deve ser a vida de um cristão. Recebemos a graça de Deus em nosso coração para o nosso próprio bem, mas para que também, através de nós, essa graça possa ser manifestada aos olhos escurecidos e aos corações embotados, até que o Espírito Santo possa persuasivamente convencer o pecador de seus pecados. A igreja, então, de Tessalônica era uma igreja com uma fé operosa, porque ela pregava este evangelho. Mas essa fé também se mostra operosa, conforme o versículo 7 nos diz: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Como que essa fé se mostrava operosa, então? Como que era uma fé que trabalhava? É uma fé que imitava o Senhor Jesus? É uma fé que tinha evangelização na sua agenda, mas também era uma fé que fez com que esses irmãos não apenas cumprissem o básico, mas que se tornassem modelos para outros cristãos. Já parou para pensar nisso? Uma igreja que pode ser dita pelo próprio apóstolo Paulo, que ela é modelo para outras igrejas, que, em outras palavras, ela pode ser imitada, mesmo uma igreja cheia de homens corrompidos pelo pecado, mesmo uma igreja com as dificuldades inerentes das múltiplas relações humanas, mesmo uma igreja, meus irmãos, certamente com alguns problemas de relacionamento como é a nossa, mas uma igreja que sai, poderíamos dizer, de um estado de mediocridade, de fazer apenas aquilo que é básico, de fazer apenas aquilo que está convencionado, mas uma igreja que decide viver a causa de Cristo a ponto de se tornar modelo. Paulo diz, eles podem olhar para a igreja dos Tessalonicenses e podem imitar essa igreja. Paulo não está dizendo que ela é perfeita, Paulo está dizendo que ela está cumprindo bem o seu papel. Eles se tornaram exemplos a ser seguidos, uma fé operosa ao ponto das pessoas olharem para aquela igreja e dizer, quando eu crescer eu quero ser como essa igreja. E eu entendo, meus irmãos, que Paulo, ou a igreja, ela não é simplesmente este prédio, a placa, a instituição denominacional. A igreja, ela é o ajuntamento do povo de Deus. Ninguém é igreja sozinho, nós somos parte de um corpo. Nós somos igreja quando nós nos reunimos aqui, mas também é verdade, meus irmãos, que individualmente, como parte do corpo, nós podemos depor contra ou a favor da igreja. Quando Paulo diz essa igreja é modelo, ele não está simplesmente dizendo da organização. Paulo está dizendo, olhe para a igreja dos Tessalonicenses, aqueles irmãos são modelos a serem seguidos, porque eles vivem de fato aquilo que a palavra de Deus requer deles. E a nossa tarefa, meus irmãos, não é algo tão capcioso assim. O evangelho não é como um presente de grego, como muitas pessoas pensam. Não é que nós viemos a crer no evangelho, talvez, pensando que a vida seria uma tranquilidade, daqui a pouco nós nos deparamos com a dificuldade e dizemos, olha, Deus nos enganou, porque a vida cristã é muito difícil. Não. O evangelho é uma bênção de Deus, mas o evangelho, meus irmãos, precisa ser vivido, a boa notícia do evangelho precisa ser vivido de maneira individual, enquanto partes desse corpo. Coisa terrível, meus irmãos, e eu falo como ministro, mas eu não fui a vida inteira ministro, pastor Jefferson não foi. Coisa terrível é quando você escuta da boca de um ímpio, o fulano da sua igreja, o beltrano da sua igreja, aquela pessoa da sua igreja. Não que a igreja não seja composta de homens e mulheres pecadores, eu não estou dizendo que nós precisamos ou que nós conseguiremos ser perfeitos. O que eu estou dizendo é que as nossas ações, elas depõem contra ou a favor da causa do reino de Cristo. Paulo está dizendo, olhe para a igreja dos Tessalonicenses, mais à frente ele vai dizer nessa carta, eles precisam ser tratados em algumas questões, mas eles têm seguido bem o papel e entenderam exatamente o que é essa igreja. Então, em primeiro lugar, essa é uma igreja com fé operosa. Mas em segundo lugar, como evidência de marca de uma igreja verdadeiramente alicerçada no Evangelho de Cristo Jesus, Paulo diz que essa igreja não apenas tinha uma fé operante, Paulo também diz que essa igreja tinha um amor abnegado por ser uma imitadora de Jesus.
Versículo de número 3, a parte B, diz assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da abnegação do vosso amor. A palavra abnegado, usada em nossa língua, tende a traduzir um termo grego kopul, que também se aplica ao trabalho e, por implicação, dores. Ou seja, por amor à causa de Cristo, Paulo está dizendo que aquela igreja, mesmo a custo da perseguição e da luta dos próprios judeus, naquela cidade, eles estavam levando a causa de Cristo adiante. Aliás, esta era uma preocupação do próprio apóstolo Paulo, como nós já lemos. Paulo manda Timóteo indagar sobre o estado da fé daqueles irmãos por causa de muitas provações que eles estavam sofrendo. Mas Paulo diz, eles se mantiveram fiéis, mesmo em meio às dificuldades. E quando nós olhamos para o nosso contexto, que dificuldade nós temos? Quais são as nossas limitações? Alguém veio aqui essa noite para o culto com a Bíblia escondida, porque se for pego, vai ser preso? Ninguém. Nós andamos livremente pelas ruas de onde nós vivemos. Nós carregamos a Bíblia livremente pelas ruas da cidade. Os nossos templos podem ser, nós podemos cultuar de portas abertas, como fazemos aqui. Nós podemos, meus irmãos, fazer cultos em praça pública. Qual é a nossa dificuldade? E ainda assim, muitas vezes nos falta aquilo que é principal, o amor. Paulo pregou nessa igreja com toda a convicção dada por Deus. Ele disse que não usou de sabedoria humana, não arrogou glória para homens, mas Paulo foi muito claro quanto ao sofrimento que aqueles irmãos deveriam enfrentar. O apóstolo Paulo diz, capítulo 2, versículo 9, porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga. Recentemente eu ouvi um pastor dizer algo e eu concordo com ele, quando ele disse que ao ser indagado sobre a possibilidade de uma pessoa servir a Deus sem amor, ele respondeu que sim, é possível alguém servir sem amor, mas é impossível alguém amar sem servir. Em outras palavras, alguém pode até fazer alguma coisa para o reino sem amor, mas é impossível amar e este amor não ser traduzido em serviço. Meus irmãos, Paulo demonstrou que a causa do reino são chamadas pessoas capazes de abrir mão dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades, mais do que isso, capazes de abrir mão daquilo que muitas vezes é um seu direito, para que vidas sejam alcançadas e o evangelho seja crido. Por isso a ideia de abnegado cabe aqui, como nós acabamos de ver. Eles estavam, meus irmãos, praticando este amor. O versículo 9 nos diz, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes ao Deus vivo. Ainda que isso lhe custe importunação, perseguição. No contexto do Novo Testamento, se declarar um cristão era colocar um alvo nas costas. Ou se amava a Cristo e vivia a causa de Cristo, ou simplesmente não. Porque afinal de contas, quem desejaria morrer por algo que não crer com convicção? Quando nós lemos sobre os mártires do Coliseu, aliás, tem uma obra publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, chamada Os Mártires do Coliseu, que vale muito a pena ler. A pergunta que nós precisamos nos fazer é o que é que motivava aquelas pessoas diante de um Coliseu romano, prestes a ser torturadas e dilaceradas por animais, a não negarem a sua fé, porque como forma de vilipendiar o evangelho, toda vez que um cristão era levado à arena, antes que ele pudesse ser morto pelos animais, uma pergunta era lhe feita: você quer retroceder da sua ideia de servir a Cristo e adorar o imperador, ou você se mantém na sua ideia e na sua convicção? E os cristãos abriam o braço e diziam: nós continuaremos a crer em Cristo, mesmo vendo a morte face a face. O que é que motivava esses homens? Amor à causa de Cristo, mesmo que a própria vida estivesse em risco. Amor abnegado é isso, irmãos. Amor é ter a capacidade de abrir mão do nosso próprio direito para o direito do outro. O amor que o Senhor requer de nós, meus amados irmãos, é o amor que o próprio Cristo nos mostra no seu ministério terreno. Paulo reconhece que o amor é importantíssimo demais à vida da igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 9, ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Essa era uma igreja que tinha um amor abnegado à causa de Cristo, uma fé operosa, louvável e digna.
uma igreja eleita, acima de tudo, uma igreja que evidenciava a sua eleição a partir das suas obras e a partir daquilo que ela fazia. O apóstolo Paulo moveu o coração dessa igreja agora a entender isso. Nós aprendemos sobre a abnegação em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, quando lemos que o amor não procura o seu próprio interesse. Em João capítulo 3,16 nós encontramos um paradoxo, quando nós lemos, meus irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira e por isso deu o seu Filho para ser morto. A pergunta que nós precisamos nos fazer: nós estamos evidenciando este amor ao nosso próximo? Nós estamos amando aqueles que caminham conosco, e mais do que isso, nós demonstramos amor por aqueles que estão lá fora, pelas almas que estão sofrendo, pelas almas que ainda cegas estão vagando na mais completa escuridão? Jason, um dos líderes da igreja que recebeu Paulo e Silas em sua casa, foi levado preso, teve que pagar fiança para ser solto. Paulo está dizendo, eles estão vivendo num contexto em que o amor precisa ser efetivo, como de fato está sendo. Então Paulo diz que a igreja aos Tessalonicenses era uma igreja não perfeita, não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava fazendo progresso e cumprindo o seu papel, porque ela tinha uma fé que trabalha, uma fé operosa, ela tinha um amor abnegado. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo diz que esta igreja era uma igreja cuja esperança estava preservada pelo Espírito Santo. Então Paulo diz, é uma igreja que trabalha a partir da fé, é uma igreja com amor abnegado, mas essa igreja também é uma igreja que mantém esperança, uma esperança preservada pelo Espírito Santo. É isso que o texto nos diz, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da firmeza da vossa esperança. A esperança raiou na vida daqueles irmãos, quando o Evangelho foi anunciado pela primeira vez aos seus ouvidos, eles creram. O caos onde eles viviam e a maneira de proceder certamente não os impediu de continuar simplesmente progredindo diante das dificuldades que se apresentavam diante dos seus olhos. Mas Paulo diz, essa é uma igreja que, embora estivesse com seus olhos aqui na terra, ela mantinha a convicção e a esperança nos céus. Sabe, meus irmãos, e às vezes eu paro para pensar isso, eu falo com os irmãos lá da igreja de Jerônimo Monteiro. Nós vivemos um período complicado na história da igreja. Quando eu digo igreja, eu não falo de uma denominação, eu falo da igreja brasileira. Nós vivemos um período onde os cristãos não pensam mais no céu. Pelo menos não pensamos de maneira séria. Às vezes nós pensamos de maneira hipotética, nós dizemos, céu é o lugar para onde nós iremos quando o Senhor decidir nos chamar. Céu é algo como sendo simplesmente algo futuro. E nós não paramos para pensar no verdadeiro fator que deveria motivar o nosso coração, que é a esperança daquilo que está reservada para nós em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, estabelecer os nossos planos aqui na terra como igreja, as nossas agendas, as nossas diretrizes, como nós iremos trabalhar, como seremos bons maridos, como seremos bons trabalhadores, como viveremos de maneira tranquila e trazendo bom testemunho à causa do reino, mas a esperança quanto às coisas futuras, quanto ao céu, não pode sair do nosso coração. A gente precisa continuar desejando voltar para o lugar de onde viemos, ao céu. A nossa preocupação, essa é que é a verdade, e aqui eu peço desculpa aos irmãos, eu sei que vocês estão acostumados com o pastor Jefferson, e eu confesso que eu gostaria de pregar nesse mesmo tom de voz dele, suave, é que às vezes eu acabo fazendo isso mesmo, é o meu estilo. Lá na igreja eles dizem que eu nasci de 7 meses, eu sou meio afoito assim mesmo. Se você não conseguir entender, depois você pode me perguntar alguma palavra lá fora. Mas, meus irmãos, o que me choca nos nossos dias é de que nós pensamos na vida aqui e agora. Nós estabelecemos metas para aqui e para agora. O que nós vamos construir, a casa que nós vamos construir, o carro que nós vamos comprar, quantos filhos nós teremos, onde é que nós queremos conhecer, viajar, e nós somos insuflados pela mídia nos nossos dias, nessa loucura de consumismo, e nós simplesmente esquecemos do céu. Se antigamente a igreja dos primeiros séculos vendiam propriedades no céu, muitos lugares por aí que se denominam igrejas agora vendem paraísos na terra. Quanto você pode conquistar e receber aqui e agora? De que você tem que ser feliz, de que você tem que conquistar, de que você tem que andar de glória em glória, de que você tem que ir de força em força, e nós perdemos completamente a perspectiva
de que nós somos peregrinos nessa terra. O Tito nasceu no mês de julho do ano passado, e como eu queria que o celebrante do seu batismo fosse o pastor que, além de ser um amigo pessoal, foi quem me discipulou, quem fez o meu casamento, e quem me acompanhou durante o período de seminário. Ele estava saindo da cidade onde ele estava depois de 17 anos, indo para uma outra cidade. Eu disse: vamos aproveitar que você está aqui ainda, vamos mandar água na cabeça desse menino, porque eu creio que ele é um filho da promessa da aliança, não é? E eu disse para os irmãos lá em Jerônimo Monteiro: o melhor que eu e a Laís conseguimos produzir foi um pecador exatamente como nós. E o meu maior compromisso com o Tito, eu digo isso diante da igreja aqui agora também, o meu maior compromisso para com o Tito não é de deixar para ele uma herança, não é de deixar para ele qualquer tipo de riqueza, e não me tenham por mesquinho. Se eu puder deixar, eu vou deixar. Mas o meu maior compromisso, eu morrerei tranquilo se eu conseguir de alguma forma auxiliar para que Tito possa amar o Senhor como seu Deus e o servi-lo. Essa deve ser a nossa preocupação. Não o que eu vou deixar para os meus filhos, não o que eu vou construir, mas aquilo que eles serão diante do Senhor. Paulo disse que aquela era uma igreja que nutria a esperança do seu coração. Eles aguardavam, afinal, o dia onde Deus se manifestaria trazendo a sua graça, onde Deus receberia os seus eleitos, onde eles estariam livres de toda perseguição e agora poderiam celebrar ao Senhor com alegria e entusiasmo. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que aquela igreja mantinha a esperança acesa em seus corações, aguardavam a bendita redenção de Cristo Jesus, mantinham-se focados na grande promessa de Deus. Jamais, meus irmãos, deixava que os seus planos e o seu foco fosse convertido para coisas terrenas. Este evangelho que nós recebemos então como uma boa notícia, ele deve sair dos cômodos da nossa alma e irradiar os ambientes pelos quais nós passamos, entendendo que uma igreja que verdadeiramente traz as marcas do Evangelho de Cristo Jesus é uma igreja que não apenas recebe uma fé e que fica nutrindo essa fé apenas como assentimento, ou apenas como uma informação racional, ou apenas como um grupo que cresce dentro de quatro paredes, mas uma fé que faz com que essa igreja trabalhe. Uma igreja cujas marcas é a marca do verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma igreja que possui amor abnegado pelas almas. E uma igreja que possui as marcas do verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma igreja que, embora caminhe nessa terra, tem os seus olhos e o seu coração no céu, em Deus Pai e na promessa de vida eterna. 115 anos de história. E a minha oração, meus irmãos, verdadeiramente é para que vocês, depois de muitos anos, ainda mantenham acesos no coração de vocês a esperança quanto a tudo que Deus tem para dar a cada um de nós. E talvez você me diga nessa noite, e eu já estou concluindo as minhas palavras: pastor, tem 40 anos que eu estou aqui, eu acabei de descobrir que tem um presbítero aqui, como é o nome dele? Desculpa. De 88? Hidalto. O presbítero Hidalto está aí, né? Presbítero emérito. Ele foi aqui, né, eleito por essa igreja em 88. Eu disse para ele: quando você estava fazendo um ano de presbítero, eu nasci. Eu nasci em 89. E que coisa boa nós podemos ver uma vida toda na presença de Deus. Talvez você pode me dizer: pastor, eu estou aqui há 60 anos, eu estou aqui há 70 anos. Deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. A igreja não é como a empresa onde nós trabalhamos, que a partir de anos de serviço ela nos dá direitos e nós nos tornamos maiores e melhores e chefes. A pergunta que eu te faço nessa noite é: depois de 60 anos, depois de 38 anos, depois de 20 anos, depois de 10 anos, a sua esperança continua a mesma? O seu entusiasmo pelo reino de Deus continua o mesmo? A sua fé continua a mesma? A operosidade da sua fé continua a mesma? Pastor, o senhor veio bater na gente? De forma nenhuma. Eu vim aqui me alegrar com vocês e dizer que verdadeiramente, se 115 anos são comemorados, é porque de fato vocês, em alguma medida, também têm evidenciado essas marcas de Cristo Jesus. E a minha oração é para que isso cresça, para a glória de Deus somente. Assim eu oro e peço a Deus que continue se fortalecendo, o conselho dessa igreja, pastor,
e todos vocês, meus irmãos, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite e pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos faz enxergar nas Tuas sagradas Escrituras aquilo que fora escrito há muitos anos atrás, preservados pela Tua graça e soberania, e chegando ao nosso conhecimento também possa edificar o nosso coração. Oro-te, ó Deus, para que, se o Senhor não voltar, que essa igreja seja longeva, que ela possa ainda ter muitos e muitos anos. Que ela apenas não funcione como, ó Deus amado, uma instituição, mas que ela funcione como um organismo vivo, onde cada irmão e cada irmã sejam proclamadores da Tua palavra. E, ó Deus amado, possam levar para além dessas paredes aquilo que recebem aqui dominicalmente, a Tua bendita palavra. Abençoe o reverendo Jefferson no pastoreio dessa igreja, continue dando sabedoria, discernimento, intrepidez, coragem, força. Revigore as forças do Teu Filho. Abençoe o conselho e abençoe cada um destes irmãos no nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos ouvir o Quarteto Som de Vida. Ele vai entoar mais um cântico.
Irmãos, fiquemos em pé. O reverendo Giovanni fará a oração final. Ele mesmo impetrará a bênção e, na sequência, nós vamos recitar o Tríplice Amém. Oremos, irmãos. Senhor, é com gratidão no coração que nós encerramos esse serviço litúrgico nessa noite. Agradecidos, ó Pai, porque desde o momento em que nós chegamos aqui para cultuar e celebrar o Teu santo nome, temos sido assistidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, que tem nos direcionado, nos ensinado e nos fortalecido. Receba o nosso culto, apesar de toda a imperfeição, por causa do nosso coração e do pecado que ainda habita em nós. Receba o nosso culto, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e receber o nosso louvor. Que a Tua palavra, Deus, encontre guarida no nosso coração, que ela produza no nome de Jesus. Abençoe o Teu povo e os leve em paz. Dê-lhes uma noite de descanso tranquila, que novamente amanhã eles possam estar aqui no dia do Senhor para celebrar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Despeça-nos debaixo da Tua bênção nesta hora, no nome de Jesus. Irmãos amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.